Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, que a avó tá boa, viu? Ai, hoje acordamos assim, né? O meu neto escutou uma coisa assim no celular dele e tudo, e o Lucas tava aqui. Aí ele falou, né? Que deu risada assim, que tanto. Vovô, eu posso falar um pouquinho? Pode, Lucas, você pode falar também um pouco. Por que que não pode? Sempre pode, viu? Espera que a vó vai passar aqui por você. Ai, tá bom, vó. Obrigado. Eu tava falando pro tio que teve um tio que falou pro meu outro tio assim pelo zap zap. Ele falou assim: eu fui jogar búzios com o pai de santo e o pai de santo falou que eu tinha caminho para prosperidade. Ele disse assim, daí eu respondi pro pai de santo, o que que preciso fazer? Daí ele falou, você só tem que fazer uma entrega de carne para Jesus. Aí ele olhou bem pro pai de santo e falou assim, eu só tenho que fazer uma entrega para resto de carne. Aí o dirigente falou, você só tem que fazer uma entrega na encruza para resto de carne. Daí ele disse, mas como que eu vou fazer uma entrega de carne para resto se nem eu como carne? Eu achei muito engraçado isso. Toma, vó. Ai, tá aqui, Luquinha. Ai, as crianças, né? Como que ilumina assim o dia da gente, né? Ai, eu peguei de dar risada hoje da manhã quando ele viu graça nisso, mas tem mesmo, né? Um pouco tem também, né? Porque às vezes a gente não entende a condição do outro, né? E pede assim, olha, que para você ter prosperidade, tudo, você tem que fazer uma entrega assim, virtuosa, assim, na encruza. É aí que você vai ter o caminho aberto. Mas eu digo, gente, não percebe que aquela pessoa não tem nem carne para ela comer. E como que vai fazer, meu Deus do céu, entrega na encruza do negócio que nem para ela tem. Ai, que severo, né? Que é essa visão das coisas, né? Se você não tem condição assim, tudo, de fazer as coisas, tudo, como que pode um espírito de luz pedir para você aquilo que você não tem condição de dar, meu Deus do céu? Eu fico assim, emocionadinha um pouco, porque a gente farta assim, né? Pra gente mesmo, ainda mais que dirigente, né? Um pouco de percepção, né? Sensibilidade, compaixão com o outro, né? Ai, como que falta essa visão que chama, né? De que não tá fácil para ninguém, né? Ai, eu vejo assim como que pelo menos esse senhor foi sincero, né? Que disse, nem eu tenho para mim, como que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Às vezes tem gente que é o caso mesmo, né? Não tem nem para ela, mas aí às vezes tem gente que diz, né? Eu não concordo com isso. Ainda que eu faça, se eu vejo o espírito como alguém assim que não precisa disso, com certeza nem vai funcionar. É como que precisamos, né, hoje em dia, ser sincero com aquilo que a gente acredita, né? Até para ter resultado.
O caminho de prosperidade, segundo, né, os contos antigos do candomblé, tá na mão de Exu, tá na mão de Ogum, né? Abre caminho, tudo, Exu, né? E tudo tem os seus mistérios. O próprio jogo do búzio é do candomblé, né? E dentro daquela egrégora, abre caminho significa, né? Criar uma movimentação assim de energia. Você ter o ímpeto, a predisposição, abertura para novas ideias, criatividade, mão às obras, disciplina, honestidade, né? Trabalho e suar bastante a camisa, né? Tudo isso tem a ver com a verdade, com o pé no chão, com Exu, que é vida, e vida é movimento, e movimento, a comunicação é com eles mesmo. E é daí que vem o ouro, que nem dizem alguns, né? É daí que vem o dinheiro. Mas muita gente se engana, né? Diz, ah, ele tá ruim se eu não tenho carne nem para mim. Aí tem dirigente que diria assim, tá certo. Então agora mais ainda que você tem que dar um jeito de fazer isso, para você sair dessa situação. Mas daí não ensina a pessoa que o que vai acontecer e o que deve esperar. Porque aí as pessoas esperam, ai, que engano isso, viu? Diz, eu botei lá o trabalho para Exu, meus caminhos vai abrir. Aí já era uma pessoa, né, que fazia o básico, o suficiente fazia, mas nada mais que isso. E o retorno já tinha, porque fome não estava passando também. Então era aquilo, o que plantava, colhia. Aí faz uma entrega achando que aquilo vai mudar, você segue plantando o mesmo que estava plantando antes. É engano isso. Das duas partes. Primeiro da parte que pede e acredita que vai ganhar. E mais engano ainda da parte que cede, né? Que está ali para orientar tudo. E passa a impressão de que vai ter facilidade para o outro na base de barganha. Espírito de luz não faz barganha, não. Ele pega energia e usa em seu favor. Mas é a mesma coisa, eu te dou a gasolina, mas se você não der o carro, a predisposição, o conhecimento para dirigir ele, não adiantou nada você ter gasolina. Aí você não tem disposição de dirigir o carro, não sabe para onde ir, não tem a cabeça boa, né, para ficar aberto, olho e orelha aberta, né, como que dizer, né, as oportunidades, tudo que vai chegando assim. Aí você fica na mesma, ainda depois reclama, porque ele diz assim, ai, não aconteceu nada, tudo. Não aconteceu mesmo. Primeiro porque com que você foi se sintonizar? O Senhor Sete é um espírito assim, né? Dessa ordem dos guardiães. Outro dia ele apareceu aqui em casa. Eu falei, oi, seu Sete, como que o senhor está hoje? Ele disse, eu estou bem, Vicentino, agradeço você, viu, de perguntar tudo. Eu disse, outro dia a Márcia estava falando. Ele disse o quê? Estava falando lá no canal dela, tudo. Que ela nem faz, que o senhor aconselha ela nem de fazer entrega, nem nada. Porque se é para abrir portal e não fazer as coisas direito, nem faz. Ele disse, tem razão. Ela escutou isso de mim. E tem que escutar, todo mundo deveria escutar isso. Eu disse, mas por que se é tão bom fazer uma magia, uma entrega? Ele riu, mas gargalhada assim. Ele disse, a maior magia que tem que fazer ninguém faz. Eu disse, qual que é? Ele disse, vocês querem alguma coisa? Trabalha para isso, vai estudar. Espera o tempo de chegar pronto. Mas o senhor não disse que é certo fazer magia? A magia tem sua função, disse ele. E se ela existe, tem um propósito. Ruim que não é, porque foi criada pela esfera superior. Mas o ser humano, com as suas paixões, deturpa tudo. E antes de abrir caminho, ele cria peso no próprio lombo. E ele deu outra gargalhada, assim, bem assim, estrondosa. Aí eu acabei rindo também. Eu falei, ai, o Senhor, assim, que presença, né? Ele disse, é Exu. É a presença de Exu.
que deixa a gente assim, né, bastante ancorada na nossa responsabilidade, né? Que coisa boa assim a presença de vocês. Ele disse, de outra forma não existe movimento. Nossa, que ensinamento que o senhor me passou hoje, viu, seu Sete? Gostei. Pera que eu já fui correndo. Ele disse, vai pegar o caderninho. É isso mesmo. O senhor, mais do que ninguém, é informado, né? Ah, aqui as coisas no astral correm rápido, viu, Vicentina? A informação corre assim, a velocidade indescritível entre a gente. Daí já anotei, né? Para contar para vocês hoje, viu como que é as coisas. E tudo. E ele disse, ai, se você soubesse, e se todo mundo na Terra, né, soubesse que é mais perigoso do que o contrário, né? Do que não é. É mais perigoso do que não é. Mexer com energia, abrir portal. Por isso que leva tempo. Antes tempo de estudo, né? Antes de se envolver com isso. Eu na Lemúria, eu era um mago, né? Esses magos que tem. Você acha que eu aprendi magia da noite para o dia? Não, senhor Sete, eu acho que não. Se o senhor está ensinando a ter respeito com o tempo, plantar para colher, né? Quer dizer que o senhor aprendeu isso. E ele disse, não foi da forma mais simples, viu? Tive que colher aquilo que eu plantei. E aprender a ter paciência, porque um dos ingredientes de qualquer magia é confiança naquilo que você está fazendo. Ninguém tem confiança se não tem conhecimento. Mas o conhecimento sem a sabedoria é um carro que se acelera, né, de maneira descuidada. Por quê? Porque você está andando devagar, você faz os ajustes e não capota. Mas se está andando rápido demais, e você dá uma guinada que não deveria, a magia é desse jeito. Você se arrebenta inteiro. Pode achar que não aconteceu nada. Mas é uma semente de magia criada, propagada e deixada no mundo reverbera. E o mar que faz para os outros, primeiro passa pelo seu organismo. Passa pelo seu organismo primeiro, tanto físico quanto espiritual. E quem que você acha que depois vai ter que resolver isso? Desqualificou a energia, vai ter que qualificar. E como? Com o conhecimento, com a sabedoria, com o próprio tempo. Não aprendeu paciência para fazer besteira. Vai ter que aprender cedo ou tarde para corrigir a besteira que fez. Eu digo, mas por que vocês deixam? Aí depois já sabe que a gente vai. Ele disse, mas vocês não deixam uma criança também cair quando está engatinhando na transição ali para andar? Nós deixa, mas não faz tanto estrago que nem o mau uso da magia, né, seu Sete? Que pobre essas pessoas assim, né, que depois tem que pagar tanto, sofrer tanto. Ele disse que nada. É a mesma coisa. Vocês são um espírito imortal. Então é um tempo que não farta. Aviso, recebe. Ensinamento, aprendizado também recebe, não farta. Então não é vítima, né? Então aquilo que você faz de cabeça pensada, plantou, tem que colher. Enquanto vocês ainda são ingênuos, a gente vai ensinando e vai diminuindo a sua capacidade de plantar, porque bota medo na sua cabeça, bota gente para aconselhar. Você não colher uma coisa maior que a sua capacidade de suportar. Nossa, como que vocês são justos. Senão, se a gente não fosse, disse ele, não seríamos dignos de ser trabalhadores da luz nas trevas.
a justiça, a honra e o mérito. São linhas muito claras que seguimos e respeitamos. E o amor ao próximo não é coisa só das esferas superiores, às quais nos inscrevemos também. Mas é adjetivo de todos aqueles que, em diferentes níveis, já se conquistaram para o bem e para a paz. Eu disse, mas o senhor está muito espírita hoje, estou falando na sua linguagem, assim você entende. E deu outra gargalhada assim. Vocês mesmo têm esse ditado na terra, na Argentina dança tango. Se adapte. Porque que valor tem eu conversar com você que nem eu converso num terreiro de Umbanda? Né? Se eu tenho conhecimento, ainda que limitada, tenho sabedoria também. E se a gente aprende com os orientais que temos que ser flexível como o bambu para não quebrar. Porque eu vou falar com você que tem esse entendimento espírita, ainda que você seja católica, apostólica, romana, que eu entendo um pouco. Eu disse, olha, o senhor conhece eu mesmo, né? Disse ele, conheço. Conheço, o Tiriri é meu braço direito, meu irmão, né? Tenho com ele um apreço e ele é comigo, profundo, que é o guardião do seu neto, sim, Senhor. E a gente conversa, e tô também cuidando, né? Do ser e daqueles que escutam esse seu programa, pode ter certeza que tem o meu respaldo. Ai, seu Sete, que honra escutar uma coisa dessa de um guardião assim, que já foi um mago na Lemúria, assim como que o senhor. E esse é esse ensinamento que o senhor passa, né? Que ensina sim a gente a ter essa capacidade assim de discernimento aflorado, né? Ai, como que a gente às vezes farta, né? Que própria disposição de ter esse discernimento, né? De saber as coisas. Mas eu gostei, ai, como que eu gostei de saber isso. Então o senhor está dizendo assim, a pessoa, todo mundo pode mexer com magia, porque não vai dar ruim para ela, porque enquanto ela não sabe o que está fazendo, vocês protegem. Ele disse, não foi isso que eu disse, não. Tem um pouco do que eu disse, mas eu sei que você está falando isso para os outros já não pensar isso. Então, seu Sete, é bem isso. Explique bem para que fique claro assim, que eu vou anotar aqui no meu caderninho e passar para as pessoas. Ele disse, não, ninguém pode ir fazendo o que convém e achar que vai ser protegido. Quando decidiu agir com irresponsabilidade, já está assumindo a planta, não só a plantação que está fazendo, mas a colheita também. Porque ninguém tem direito de ser responsável de caso pensado, com consciência. Ai, seu Sete, que informação importante é essa, eu agradeço, Senhor, né? Ele disse, sabe que errado não faz, não sei que fala isso, aprendi com vocês. E ele riu de novo. Porque é verdade, né? A gente gosta de assumir autoria para as coisas e nem sabe de onde que saiu uma frase, um ditado. Às vezes é o próprio seu Sete que sempre fala. E eu fico repetindo, mas porque veio por intuição, através dele, ou do seu Tiriri, ou de outra entidade, né? Que foi passandinha assim. E que é importante, o Senhor hoje ensina a essa avó humildade também, né? Quando vai assumir a autoria de qualquer coisa que seja, ele disse, a gente deve
sempre lembrar que ninguém é uma ilha. O próprio idioma que vocês falam foi aprendido com outros, mas eu sei que você não faz isso de maldade, né? É que até explicar tudo, antes vai falando, vai falando. Depois que escuta, diz que escutou da avó. E a gente está contente com isso, porque não importa quem seja o mensageiro. Ainda que alguém fale amanhã ou outro dia, se não sabe a fonte, não tem por que citar. E vai falando, porque o que importa é a compaixão exercitar, né? E cada um sabe o apego que vai construindo a própria personalidade e que não deve. E aí fica preso ao mundo de matéria e forma e aos 7 agregados do Buda. 5. Eu já corrijo porque eu escrevi aqui, o meu guia me lembrou. São 5 agregados do Buda. Ele falou 5. Olha como é que é importante escrever as coisas que você escuta, né? Porque depois você vai repassar ou vai lembrar daquilo que falou, lembra de uma coisa que não é, né? Olha, por isso que se espalha tantas fake news, né? Você escuta uma coisa, acha que escutou outra, fala outra. Aí você vê o mundo com aquele filtro, que é equivocado. Por isso, coisa boa se escreva, viu? Olha, é importante, né? Daí eu disse, mas o senhor estava falando, né? É, eu estava. Estava falando que aquele que decide fazer alguma coisa, experimento, que faça com acompanhamento. Na escola vocês não fazem isso? Ninguém sai fazendo uma coisa que não deve, né? Antes mesmo de treinar, de ter acompanhamento, ter a formação e alguém que ateste que você realmente já alcançou aquele nível, né? É sim, Senhor. É sim, Senhor, disse eu a ele, né? E ele continuou, não se fez derrogado. Disse que quanto mais vocês se fazem de bobo, vocês mesmo perdem, porque desse lado ninguém é bobo. A gente sabe a intenção que vocês têm. E aquele que faz as coisas com intenção de se beneficiar de alguma coisa, ainda que consiga esconder dos desencarnados não esconde nada, viu? Mas nada, zero. Zero ainda passa de bobo. Mas como assim o senhor fala assim, passa de bobo? Passa de bobo, porque você imagina alguém faz as coisas escondido, vai fazer aquilo que é feio, coisa bonita faz em público. E imagina você fazer uma coisa que você mesmo acha que é feio. E faz escondido, mas tem uma população de espíritos testemunhando aquilo. E como é que vai ficar? Você vai passar vergonha. E está passando vergonha. Só não está consciente disso. Mas depois que desencarnar, é como que o cinema fala, porque está gravado no livro da vida, a pessoa quando vai visitar, vai poder conhecer os bastidores daquilo. E a intenção que ela teve é o que vai ficar escrito no livro da vida, não é o que ela fez. Nossa, Cecete, eu não sabia disso. É a intenção que fica escrito em todas as ações, tem ali acompanhada as intenções. A ação fica escrita, mas as intenções é o que mais sobressai. Das palavras, porque você vê, sente e ouve, é tudo em 3D, 4D, 5D, porque você se transporta para aquilo. E depois você vai querer consertar tudo, porque a consciência, porque ninguém vai dizer se estava errado, a própria consciência sua vai falar, que vexame, que feio que eu fiz. E depois você vai encontrar todas aquelas pessoas que você sempre quis, né,
direcionar, encaminhar aquela, sobretudo se você cultiva, né, um verniz na cara. E ele gargalhava. Um verniz na cara, né? Porque tem tanta gente que antes de cultivar, né, pelo trabalho e esforço, um coração desenvolvido na capacidade de perdoar, de amar, né, de sentir compaixão por si próprio e pelos outros, a pessoa cultiva verniz na cara. Eu disse, mas fale mais, o que seria isso do verniz, seu Sete? Aí ele disse, o verniz na cara é quando você quer passar para os outros, ainda que com boa intenção, né? Uma ideia daquilo que você nem é. E ainda que você fosse para ajudar o próximo, não teria problema, e nem verniz você plasmaria na sua cara. Por quê? Porque está fazendo caridade. Só que a pessoa faz com outra intenção. Não é com a intenção de ajudar o outro. É de angariar favor, carinho, reconhecimento, fama, dinheiro. Por isso que faz. Mas faz assim, no caso o senhor fala, é isso mesmo, porque ele leu meu pensamento, né? É enriquecer a personalidade, amarrando o espírito com essa realidade existencial. Daí a pessoa não fica na vida, fica na existência. Nossa, porque a vida é uma. E a existência é cada encarnação. Nossa, que profundos ensinamentos esse que o senhor está passando para gente. E a gente não para pensar, meu Deus do céu, como que a gente ainda é infantil. Por isso que o Tiriri fala. Ele queria fazer muito mais pela humanidade. Mas essa humanidade caminha a passos muito lentos, viu? Por causa disso, se entrega muito mais facilmente, né? Às paixões do que aquilo que já sabe dentro de si ser correto. E aí não avança na rapidez que teria condição de fazer, né? E como que isso serve para todos nós, né, seu Sete? Ele disse, deu uma gargalhada no sentido de dizer assim, melhor seria se vocês parassem de fingir ser quem não é. Por quê? Porque passaria tempo treinando, desenvolvendo tudo o que traz dentro da alma. Para como que você mesmo fala, deixar na terra como tesouro compartilhado antes de dela partir. Olha, a gente vai falando as coisas e às vezes nem se dá conta da profundidade de um comunicado desse, né? E ele disse, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então o senhor diz assim, você vai mexer com magia, primeiro aprende, né? E que não faça nem por amor, ao carinho que pode receber dos outros, ao dinheiro que pode receber dos outros, a atenção, ai, quanto que tem gente que gosta de ser bajulada. Ele deu outra gargalhada, porque ele sabe que é a armadilha que as próprias pessoas faz e na qual elas mesmas caem, viu? Não vai ser desse jeito, você que está escutando a avó. Armar a pulga para si mesmo. Por quê? Porque depois você escorrega e fica lá, chorando. Chorando porque a personalidade está dizendo aqui o meu guia espiritual agora. Ela é palco de provação. Daí eu já vou perguntar para ele em que sentido, né? Mas ele já está falando, porque ele escuta meus pensamentos, né? Ele disse, é barco de provação, porque quanto mais se alimenta e engorda ela,
mas as situações da vida vão criar circunstâncias para que ela passe fome. Mas por que é desse jeito, meu Deus do céu? Vocês não aprender a se apegar àquilo que é efêmero, passageiro, irreal, diz ele. Nossa, como que a gente está sendo contemplado hoje com tantos conhecimentos assim acessíveis, né? Porque se a avó está entendendo, vocês também entendem. Eu que já tenho 77 anos, sou católica, apostólica, romana e devota de Nossa Senhora Aparecida. Nem fiz ainda o curso da computação e já consigo entender, né? Então você que está escutando, você também consegue, né? Que disse ele, a personalidade, deixa eu ver se eu entendi, ele vai me dizer, pode falar que eu vou respondendo se você não entendeu direito. Então eu falo, vou falar aqui, que podia ser qualquer neto meu falando também, né? Então a personalidade é tipo uma roupa, um barco, né? Que serve para gente o propósito da encarnação. Ele disse, é isso mesmo. Então, o que seria no caso, né? O desapego, que nem que disse o seu 7, dos 5 agregados do Buda, à medida que vamos navegando no mar do autoconhecimento e nos desfazendo do que pesa, tapando os buraquinhos para o barco não afundar, né? E chegar do outro lado, mais leve do que a gente entrou, com autoconhecimento, e enquanto circula, enquanto se movimenta, cumprir nossa obrigação, né? De participar com a parte que nos toca, que nos cabe, nas obras da criação. E ele disse, aqui está falando aqui do meu lado agora o meu guia espiritual, né? Com turbante, ele tem turbante, está dizendo que está correto. Tem turbante e tem, acho que é uma jade verde assim, na altura do terceiro olho. Ele tem olhos verdes. Ai, esse guia espiritual meu, eu devia fazer um retrato dele, viu? De tão lindo que ele é, né? Ai, esse é lindo, não adianta ele ficar vermelho tudo. E diz, né? Que louvado seja Deus, né? Em tudo que ele nos permite apreciar, né? Porque quem aprecia, porque tem o coração aberto para isso. Ou veria outras coisas. Diz ele, olha, eu concordo com ele, e ele está voltando, né? Fazendo eu voltar a lembrar da conversa com o seu 7. Que disse, né, naquela ocasião que ele veio, encontrou comigo, a gente conversou e eu anotei tudo. Ele disse, nem tudo que reluz é ouro. E que pequenez procurar aquilo que não completa nem você e nem ninguém. Só faz você ficar mais apegado àquilo que não tem valor nenhum. Você é o espírito imortal. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, refletindo, né? Quantas páginas a gente fica lendo no dia a dia, né? Na busca de satisfazer uma necessidade que nem existia. É gente que criou e ela se transformou em saco sem fundo. Aqui tá fazendo meu guia com a cabeça, é bem isso. É bem isso porque foi ele que inspirou a falar. Ai, eu rio porque ele, assim, as coisas assim que acontecem são assim, né? Esplendorosa esse intercâmbio entre espírito e matéria. Como se dá, né? A mediunidade em tempo real, tudo. Ai, que assim, né?
como que dizer, os espíritos são a oitava maravilha do mundo no sentido da física, né? Da ciência, da filosofia também. Por trás de cada comunicação séria, né? Das que não é séria também é bonito, porque é bonito ver que é possível o funcionamento, a mecânica de tudo isso. É lamentável porque, por não ser séria, acarreta prejuízo para todos os envolvidos, né? Tanta gente que o seu sete mesmo ensinou. Busca onde não tem essência, plenitude. E depois sai menor do que entrou. Olha. Menor que quer dizer, né? A pessoa não regride na evolução espiritual. Mas ela sai mais pesada, né? Arcada. E quem diria ser arcada com o peso da sabedoria, né? Dos milênios de experiência, que é o caso dos preto velho. Esse não, esse sai arcado com o peso do que fez e não deveria. Da imprudência, está dizendo meu guia. É essa palavra, imprudência. Porque foi a mesma palavra que o seu sete usou. Viu? Então a gente não deve ser imprudente nem com magia, nem com as escolhas que a gente faz de como se sentir em relação ao que acontece, e muito menos naquilo que temos como objetivo e meta. Viu? Porque disse ele, o próprio Tiriri, através das patentes que ele, como que dizer, sustenta, compartilha que é preciso honra para ter mérito. É preciso mérito para ter honra. E o fato de você se ocupar com fazer aquilo que pode dentro das condições que cada um tem, se aproximando à medida do que pode da melhor versão de si próprio na execução das coisas com paciência e resignação, é o que é pedido de cada um, nada mais e nada menos. E que palavras bonitas ele usou que eu escrevi, né? Essa que eu falei agora. Que ele usou para compartilhar esse conhecimento assim que, olha, eu não dou nota 10 porque estaria sendo injusta. Tem que dar nota 1000, né? Nem o número alcança a nota que vale isso que o guardião, senhor Sete, passou aqui pra gente, né? Ai, quanto que farta, né? A gente ter um ouvido um pouco mais dilatado para as coisas do bem, né? Dilatado assim, mais aberto, né? A gente teria muito mais condição de enfrentar a realidade no momento de dúvida e mais resistência de se entregar ao orgulho e à vaidade, né? Que quantos fazemos isso? Às vezes, sim, quase que no automático, né? Que tem muita gente que age no automático dizendo: não fiz de caso pensado, então vai ter perdão. Olha, como que se a espiritualidade superior não perdoasse. Ele sempre perdoa, mas perdão não falta pra gente. Outro dia o meu neto falou para um moço: perdão não farta pro Senhor. Farta afinidade com aquilo que eu pratico, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu me esforço para ser, porque ninguém é perfeito. Mas, se dois estudantes se juntam, por exemplo, para estudar, e um deles não evoca através da disciplina no pensamento e nos sentimentos e nas ações sintonia, não podem ter afinidade de caminhar junto estudando. Porque ainda que os corpos se encontrem no mesmo lugar, né?
seguindo as mesmas matérias da faculdade, que seja, se a cabeça e o coração destoam, porque um pensa uma coisa, tem um valor, outro pensa outra coisa, tem outro valor, a própria vida cuida de separar. Por que é assim? Eu até vou perguntar para o meu guia aqui. Por que é assim, hein? Ele tá... Entendi. Ah, olha. Ah, é isso então? Tô entendendo. Pronto. Essa nem vou anotar. O senhor vai... Repete que eu falo para eles. Né? Numas palavras bonitas assim, que nem o senhor sabe. Né? Que nem que o Senhor sabe, não é que o Senhor também não sabe, não quis dizer isso, eu quis dizer igual, né? Que nem, igual que o Senhor sabe. Aí ele vai me dizer aqui, eu vou passar para vocês. Ele está dizendo que é importante, no caso, né? Ele disse, né? A vida separa justamente para que cada um vá estagiar lá onde tem lição para captar, né? Por quê? Porque se você segue sendo de um jeito, você tem que ser colocado aonde as pessoas pensa, sente e age do mesmo jeito. Porque aí você vai se conhecer, direta ou indiretamente. É assim com todo mundo. Você é colocadinho ou colocadinha onde tem gente que está numa faixa de existência, articulando pensamentos, sentimentos e ações que têm afinidade com as suas. A hora que você vê no outro uma coisa que te desgosta, você está recebendo da vida um aviso de que aquilo é o que você está sendo, direto ou indiretamente, para você se corrigir. Que aí você vai ser enviado para outro grupo de afinidade energética, onde aquele tipo de jeito de pensar, de sentir, de interpretar a realidade, de fazer as coisas, já não fazem mais parte da cartilha daqueles com os quais agora você se sintoniza. E quer queira o ser humano encarnado, quer não queira, dessa forma, ele vai recebendo do educandário chamado planeta Terra as santas e benditas oportunidades de progresso espiritual. E aí, ele vendo aquilo que ele não acha bonito, não acha correto, dentro dele ele sente que aquilo que o outro está fazendo não é certo. Então o que ele faz? Ele perdoa, ele releva, ele aguarda em Cristo que a justiça seja feita. Ele não maltrata, ele não maldiz. E a justiça chega na forma da vida separar. Porque para gente espírito, está dizendo meu guia, separar duas pessoas, não no sentido negativo. Separar no sentido de fazer cada uma estar onde melhor cabe, para que ali aprenda algo. Para gente espírito fazer isso, não é só um deleite, uma grande satisfação. É um dever. Então, como vocês mesmo dizem na Terra, está dizendo ele aqui.
Muito mais do que podeis imaginar, de ordinário são os espíritos a vos influenciar os pensamentos. Pois bem, a gente faz, mas com senso de responsabilidade, sempre seguindo a filosofia do Cristo. Que onde tem um ou dois reunido em meu nome, lá estarei eu. E aquele espírito encarnado está reunido com o guia dele, em nome do Cristo, para conquistar a evolução na luz. Então não convém que ele se demore nem com gente que não vai conseguir refletir a ele aquilo que ele mesmo é, e nem acima e nem abaixo. Ele tem que estar no nível onde as pessoas refletem para ele, que está no mesmo nível dele. Ou que poderia estar, né? Porque às vezes, está dizendo ele aqui, olha que bonito. Às vezes você entra em contato com pessoa que tem uma paz interior e um equilíbrio bastante avantajado, diferente do seu. Essas servem como exemplo daquilo que você pode ser, mas você não consegue caminhar muito tempo com ela. Por quê? Porque aquilo que ela gosta não tem ressonância com você, afinidade, sintonia. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de maldizer, tem gente que gosta de ignorar aquilo que precisa saber que a vida está mostrando. E andar com quem não pratica nada disso, muito pelo contrário, que andar com gente, né? Que ouve os recados da vida, que é centrado, que tem paciência, humildade, resignação, faz a pessoa se sentir mal, porque ela olha e diz assim: eu não sou isso, como que eu gostaria de ser? E antes de ser sincera e dizer que não é isso, ela ataca o outro. E ela quer encontrar erro no outro e vai achar, porque ele não é perfeito. E daí aquela pessoa que tinha um professor ou uma professora diante dela, encaminhada por Deus para ela entender onde ela pode chegar com esforço, trabalho e reforma íntima, ela desdenha a oportunidade do aprendizado e do exemplo, né? E que bom exemplo! E dessa forma, ela fica patinando ali, né? Que você não sabe alguma coisa. A gente manda um professor, está dizendo ao meu guia, você aprender com ele, e você maltrata o professor, maldiz o professor, não faz bom uso daquilo que recebeu, é um ingrato. Sai daquele quadro de existência igualzinho entrou, com a mesma falta de compreensão da realidade. Ai, eu e ele falando, né, desse jeito, tudo, eu pensando, né, quantas oportunidades a gente não perde na encarnação, né? E eu sei ainda que não vê os espíritos, mas a avó que vê, eu já fico até pensando, né? Quantas coisas eu podia aprender com os espíritos que eu encontro e não aprendo. Mas ele diz: façam as pazes com o que já foi. E tenham disciplina com o que é e com aquilo que pode vir. Na forma de humildade ao ouvir, de compaixão, não só com quem está inferior ao ser, mas com quem está superior ao ser. Mas eu pergunto agora para o meu guia, né? Como assim? A gente tem que ter compaixão até com quem está mais evoluído que a gente tem. Tem, porque senão vocês vão ter vontade de encontrar erro neles. E ainda que eles não tenham tantos erros, a gente, guia espiritual, vai fazer ele errar na sua frente, sem ele querer, porque a intenção é que conta, então não vai virar karma para ele, porque dentro dele ou dela já está estabelecida uma vibração que tem sintonia com as esferas superiores, a maior parte do tempo. Então a gente faz ele errar, nunca mente, mas passa uma coisa que parece uma mentira, tudo para você ter material
para acreditar naquilo que você tem desejo de acreditar. Então faltou compaixão com o ser superior na forma de dizer: tudo bem, não tem problema, tem gente que realmente é superior a mim. E isso não é feio. Vocês hoje em dia na Terra têm irmão mais velho e ele tem mais experiência que vocês. Isso não quer dizer que perante Deus ele valha mais do que vocês. Não vale. Vale muito, mas tanto quanto vale cada um que é filho de Deus. E está dizendo meu guia, e quando você se coloca com uma régua na mão para medir e comparar o que um tem de conquista e o outro não tem, aí você se engana. Por quê? Porque daqui 2 anos vocês vão estar tão velhos quanto ele, no sentido de ter experiência acumulada. E aí aquela régua não valeu de nada. Olha, gente, que quanto falta a gente fazer caso, né? Para as coisas simples que a gente deixa de pensar, né? Deveria sim. Olha como que a gente deveria, né? E não faz. Preste atenção, você que hoje tem essa oportunidade, porque de escutar isso que a avó está falando. Porque se você está escutando, foi o seu guia que encaminhou você aqui para cá, hoje. Não que a avó seja melhor que você, ou superior, ou, né, mais elevado em espírito que você. Mas com certeza os espíritos são, que eu sei que eu junta, né? Que nós duas juntas, que nós dois juntos. Viu? E faz bem escutar os conselhos deles, né? Sobretudo se bateu assim no seu coração, que é saudável aplicar aquilo na sua vida, né? Então diz ele: tenham vocês compaixão dos espíritos superiores, para não se fazerem inferiores a eles, porque tudo o que eles mais gostam de fazer é cultivar a alegria de ser útil, sem segundas intenções. Eles naturalmente amam, e o que eles gostam de fazer é amar o próximo. Eles veem que recebeu essa oportunidade, eles fazem com gosto, e quando sai da interação, ainda que sejam eles quem doou tudo mais um pouco, e de quem capaz foi até tirado, eles saem assim com uma sensação de dever cumprido, né? É a felicidade do justo, né? De suportar uma ofensa, de calar quando pode ser bom exemplo, né? De não entrar na pira do outro, que ele mesmo, se tivesse em outra situação, ele mesmo diria que o que fez não era correto. Então não precisa que o outro jogue na cara, né, do próximo, sem compaixão, sem humildade, sem tolerância, né? Que ele é inferior ao você. Nunca faça isso, viu? Porque aquele que faz isso pode não ser tão superior quanto sente que é, quanto acha que é, né? E desse jeito, olha quantos ensinamentos, gente, tá, graças a Deus, né? Recebendo aqui hoje dos bons espíritos, né? Eu fico assim, um pouquinho, por dizer assim, né? Emocionadinha, assim, porque eu vejo que quanta gente vai escutar essas coisas e quanta gente não vai escutar essas coisas, né? Que poderia, que faria bem, né, para a pessoa. E às vezes você escuta hoje, outro dia você vem e escuta de novo, né? Eu passei por uma situação, vou pegar o áudio da avó, que número? O que o meu guia vai encaminhar é esse mesmo que eu vou escutar. E dali vai sair algo bom para mim.
Aí, ainda que você escuta de novo, você acha coisa ali que antes você não tinha visto. Sabe por quê? Porque agora você está vindo assistir, né, ou escutar a avó com outra cabeça, com outro ouvido. O ouvido já está um pouquinho mais dilatado, a pupila também. A pupila dilatada ajuda você a ver melhor, né? Por isso que de noite ela dilata. Aí você enxerga bem todos os detalhes do ambiente, né? Para não ser capturado. Capturado, a avó fala que quer dizer, né? Antes a gente vivia na selva, né? Tinha que se proteger do predador. Então desenvolveu essa habilidade, né? No sistema nervoso, que faz aquele processo, né? De abrir assim mais o olho, né? Que tem o termo técnico para isso, mioses e midríases, acho que é esse. A avó não lembra muito bem os termos, mas acho que é isso. E o corpo que a gente tem fala, né, também, né? Do quanto Deus nos ama. Imagine, até hoje ninguém conseguiu desenvolver um corpo desse, tão funcional e perfeito igual esse. Nem os robôs, né? Engenharia humana chega perto de toda a fisiologia e química, anatomia e histologia do corpo humano, né? Quanta coisa a gente tem para agradecer, né? Razão não farta. Então, para terminar, né? Essa introduçãozinha, né? Que a avó foi passando junto dos espíritos. Porque eu já vou falar introdução, porque o conhecimento nunca se exaure, né? Nunca se esgota. E ele vai assim, né? Como quer dizer? Sempre se tornando convite. E de onde quer que você se encontre, depois que você aprendeu mais coisa, você volta a escutar a avó, e daí você fala, eu não tinha entendido isso desse jeito, agora que eu entendi melhor. Sabe por quê? Porque te faltava algumas experiências na vida para compreender o que a avó está falando com maior profundidade. A avó também, o que você acha? Você acha que não? Tanto a avó como o neto dela passa o tempo, aprende coisa nova, volta a escutar algum áudio. Aí diz, nossa, agora que eu fui entender aquilo que o Espírito falou outro dia. Imagina quanto aprendizado não tem nas palavras que o seu sete passou pra gente. E tudo. Ai, que valor inestimável tem tudo isso. E constante, né? Quanto mais você evolui, mais você volta nessas palavras, mais coisa boa nelas você acha. Para evoluir mais ainda, para ir para outro áudio, e mais coisa encontrar. Você, olha, é um ciclo assim, como quer dizer, infinito, né? Do conhecimento passado pelos espíritos. Sempre pode colaborar com o fortalecimento das nossas asas angelicais, viu? Ai, que tantos tesouros, né? A gente se faz digno, né? Por Cristo Jesus de receber na terra, né? Ai, que quantas coisas que agradecer. Então, vou finalizar, vou falar assim, o que mas o seu Sete falou tudo antes de ir embora. Aquele dia ele voltou outras vezes, mas aquele dia foi assim que eu pude assim compartilhar com você hoje. Então ele disse, graças a Luquinha, né, que achou graça no áudio que o meu neto recebeu do amigo dele, que está de aniversário hoje, viu? Que dia é? 8, não é? 8/6/2021 hoje, olha. Feliz aniversário, viu? Você, né? Qualquer dia que você faz aniversário, o dia do aniversário você lembra que a avó mandou feliz aniversário para você. E quem sabe, né? Em pensamento não vou eu lá te dar um abraço, né? Ai, que honra seria isso, viu? Profunda, viu? Ai,
Dá um abraço no você, ainda que seja no seu pensamento, você lembrar da avó, tudo, receber esse abraço da avó. Que presente você me daria, né? No seu aniversário, eu sei que me dá presente. Mas receba também, viu? De verdade, hoje e todos os dias, que até o dia do seu aniversário, esse abraço, sim, verdadeiro e votos de muito progresso e luz para o seu espírito durante cada primavera na encarnação na Terra, né? Ai, que bom desejar coisa boa para os outros. Olha, a gente faz tão pouco isso, né? Que quando faz, parece que está fazendo algo assim extraordinário. Nem deveria ser assim. Daí, né, o seu Sete, antes de ir embora, disse, mas me dê uma palavra final assim, seu Sete. Aí ele riu, ele falou assim, tá parecendo o seu neto no diálogo com os espíritos. Dá uma palavra final. Eu falei, o senhor já falou com ele, né? Ele disse já. No diálogo ele disse já. Então, seu Sete, me conte, qual que é o fim dessas pessoas? Ah, e ele deu uma risada, ele falou assim, olha, o fim de quem acaba se mantendo com espírito que é ignorante vai ser de imantar-se a eles, como o seu Tiriri sempre diz, e vão esperar vocês do outro lado. Mas o senhor diz assim, só da pessoa fazer uma entrega na encruza? Não é, o problema não é a entrega, é a intenção que prende vocês na personalidade. Quanto orgulho e vaidade que vocês ainda, às vezes vai pedir, sabe para quê? Nem é para estar melhor do que está hoje. Né? Para poder crescer, para poder ter uma cabeça mais boa. Às vezes vai pedir, sabe para quê? Para estar na frente do outro que está melhor que você. É orgulho, é vaidade, é inveja. O que eu vejo nas encruzas da vida. Eu sou o seu Sete encruzilhada. E ninguém melhor que eu para falar o que se encontra nas encruzas da vida. E o que mais encontra é isso: vaidade, orgulho, inveja e egoísmo, que é o maior chaga da humanidade. Olha que raridade que quando eu vou numa encruza eu pego uma energia de alguém que só está pedindo pelo bem do próximo, genuinamente pelo bem próprio, sem se comparar com ninguém e sem querer vantagem. Essa é a entrega que eu vou pessoalmente, não mando os meus auxiliares, né? Os lanceiros, né? Que trabalham com ele. Eu não mando, não. Vou eu pessoalmente. Nossa, mas que honra, assim, o senhor, um chefe de uma falange, e pessoalmente, sim, resgatar uma entrega, orientar uma pessoa, encaminhar ela. A honra é minha, a honra é minha, disse ele. Olha, eu quase choro quando ele disse isso. Porque o espírito assim tão grande, né? Dizer que ele que tem honra de estar perto daqueles que estão passando por necessidade e tudo, mas tem humildade no coração. Ele não pede as coisas para levar vantagem, nem sobre a própria situação, que é a cruz que cada um tem que carregar, com resignação. Porque à medida que você faz o seu melhor e não reclama, e ele me explicou isso, ele falou, à medida que vocês fazem o melhor que vocês podem, sem reclamar, com resignação, pode ter certeza que a ajuda chega. Porque a gente não dorme aqui desse lado, a gente está analisando todo mundo. Eu disse, mas em que profundidade, seu Sete? Aí ele falou, na cidade de São Paulo, tem tantos habitantes. Na cidade de Piracicaba, tem tantos habitantes. No bairro X, tem tantos habitantes. Na rua X, tem tantas casas e tantos habitantes. Até falar a rua e a casa que o meu neto mora. Olha, ele sabia tudo. Ele sabia quantos habitantes tinha no país. Ele sabia quantos habitantes tinha
No estado de São Paulo, olha, até os que tinham nascido naquele dia, ele sabia quantos habitantes tinha na cidade de Piracicaba. Ele sabia no bairro do meu neto quantos habitantes morava lá, até na rua e dentro da casa. Aí eu disse, mas quanto conhecimento, como que o senhor consegue guardar tudo isso na cabeça? Ele disse, a informação daqui desse lado é constante, é muito mais rápida e plena do que vocês podem imaginar. Se eu, que sou um guardião com pouca evolução, comparado com tantas evoluções, porque na casa de Deus tem muitas moradas. Não é essa morada de planeta habitado, porque também tem, disse ele, mas é também morada de faixa vibratória de evolução e compreensão da realidade de Deus. Então, se eu, que comparado aos espíritos excélsios, já tenho condição e capacidade de fazer isso, quanto mais não terá um espírito do calibre de Jesus Cristo? Me diga. Nossa, o senhor está fazendo assim, eu compreender o quanto cada um de nós é visto e conhecido por cada um de vocês. E ele disse, até nas mais recônditas, né? Nas mais profundas intenções, motivações. Então ninguém na Terra tem que fazer o bem e depois marketear isso. Marketear é a avó que está falando, né? Que quer dizer fazer marketing das coisas. Mas ele falou, ninguém tem que deixar uma mão saber o que a outra fez. Propagar para os outros. Para os outros ver, né? A bondade que fez. Sabe por quê? Porque quem tem que ver já viu. Quem tem que saber está sabendo. Que somos nós, os espíritos, que temos alguma condição de encaminhar cada um de vocês para onde é de merecimento. Nossa, seu Sete, como que essa compreensão vai ajudar a gente a ter mais confiança nos desígnios de Deus e de jamais se sentir solitária, nem sozinha, porque tanta gente que passa por tanta dificuldade acha que foi abandonada por Jesus e por Deus. E disse ele, quase que me interrompendo, é um ledo engano, é um engano dos mais grandiosos esse. Que vocês estão sozinhos em algum momento que a gente não sabe quem está onde, falando o que, sentindo o que, pensando o que, tudo isso a gente sabe. Se eu acabei de falar para você quanta gente tem no Brasil, em São Paulo, nessa cidade, né? Nesse bairro, nessa casa, isso é coisa assim de espírito da minha evolução. Imagine algum que está maior que eu. Eu sei quantos eu me foco, tá sentindo, tá. E por exemplo, então uma cidade, tudo é bem administrada. E tem espíritos qualificados para administrar bairro, para administrar cidade, para administrar estado, país e continente. Então, o espírito, olha só, disse ele, que está educado, né? Ou que tem consciência expandida para administrar um continente, sabe quem está sentindo que na rua X do bairro Tar. Sabe a intenção de todos eles, basta ele querer focar naquilo, ele sabe. Porque ele não vai ficar focando naquilo, porque já tem os espíritos do bairro cuidando. Tem os espíritos da cidade cuidando, do estado cuidando. Né? Então ele não vai, mas eles têm no coração e ele sabe todo mundo. Imagine o Cristo que é governador do sistema solar.
Então, ninguém, todo mundo passa pelo que passa, porque a espiritualidade decidiu que aquele remédio perante todos era o melhor. E viva cada momento com resignação, lute para não maldizer, para não incorporar ignorância, para não incorporar vaidade, orgulho, né? Apego a nada que tem na terra. Sigam os ensinamentos do Evangelho. E vocês vão ver como que tudo termina bem. Vocês confiam, mas tem que confiar mais, né? A gente vai deixar as coisas expurgar tudo que for possível. Por quê? Porque é melhor para o seu espírito. Viu? Então não reclame. A gente acha que tem que ficar com aquela situação um dia a mais, um minuto a mais. Confie na gente, porque depois vai ser para o seu próprio bem, né? E ninguém está sozinho. Então parem vocês de espernear, de gritar, de, né, afligir a cabeça dos outros com os gritos de vocês. Sobretudo vocês que têm a compreensão da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, viu? Porque quem mais tem, mais será cobrado. O mundo tem que mudar para um planeta de regeneração. E vocês encarnados estão para, além de se conhecer, participar das obras da criação desse jeito, plantando luz e bom exemplo no mundo. E aqueles que nem vocês, que têm ferramenta, mais têm condição de suportar, viu? Porque sabe que não está sozinho. E dando exemplo, todo mundo vai aprender a suportar, carregar a cruz que lhe cabe, porque é justa. A gente não vai deixar nada que é injusto acontecer com ninguém, viu? Então, pratiquem o bem, tenham humildade, tenham amor, tolere o que for suportável, porque a hora que você vê que não é mais suportável, a gente vai encaminhar. A própria vida cuida de separar, mas todo lugar onde você vai e com quem você encontra, lá tinha uma lição para você, viu? E sempre servirá ao propósito do autoconhecimento, viu? E isso que eu falei, pode você escrever e servir como mensagem. Eu disse, eu tô aqui acelerando no meu lapinho, viu, seu Sete? O senhor pode confiar em mim que eu escrevi aqui tudo, né? E depois eu reviso com meu guia, né? Que eu sei que ele tem tudo anotado. Depois às vezes, outro dia eu sartei um pouco uma linha, né? Daquilo que foi falado por outro espírito, meu guia me completou, né? Para eu depois poder falar para os meus netos. Ele disse. E aí só confirma o que eu falei. Nós constantemente estamos cientes, não onipresentes, porque essa é uma qualidade de Deus, mas suficientemente presentes, onde cabível for, para que seja feita a vontade de Deus, em cada lugar, em cada situação, viu? Causando prova, causando expiação, e para muitos entregando missão, né? As missões, né? Olha que quantos conhecimentos, né? A gente não espera, mas recebe. E hoje também, a avó estava aqui hoje, tudo. Daí aconteceu coisa do Luquinha, aí o meu guia já apareceu e disse, tem coisa aí. Eu disse, né? Tem coisa aí. Aí eu nem imaginava que era finalmente, tanto que eu falei, eu queria passar aquele conhecimento do seu Sete, e ele falou um dia, já passou 6 meses, acho, mais ou menos.
Mas eu perguntei para ele agora aqui no meu pensamento, por que só hoje, né? E ele falou, antes as pessoas que vão escutar não estavam preparadas para ouvir. Aí hoje tá, disse, mais que antes tá. Mas fica gravado, né? Depois eles voltam e escutam de novo. E quem tiver que escutar de novo, vai escutar de novo, uma, duas, três vezes, até entrar. E isso é bom. Nossa, que quanta visão farta pra gente, né? E compreensão das coisas. Aposto que para vocês isso é uma coisa mais natural, né? A leitura perfeita da realidade, né? Filosófica, científica e religiosa, que farta tanto pra gente. E ele disse, mas tudo ao seu tempo, não precisa estar onde a gente não está, né? Precisa, sim, estar onde e presente, né? Ali, onde somos colocados, né? Me faz lembrar uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que quando começou a pandemia, ele falou assim, vocês não acham que é meritório fugir de onde vocês vão ser colocados, viu? Porque cada um vai ser colocado onde tem que estar. Não temam o desencarne, porque fugindo da obrigação, não foge do desencarne. Olha, apenas, agora a avó que está completando, né? Apenas o torna menos honroso, né? Ai, que triste, né? Você vem com uma missão, foge dela, quando a vida te deu condição de ter ferramenta, né? De ser instrumento de auxílio ao próximo. Daí você pega e foge. Mas o Espírito respeita, ele sabe nossas fraquezas, tudo. Mas eles não recomendam, não, porque depois vem peso na consciência, viu? Então não fuja você da responsabilidade, não importa se você trabalha para a saúde ou se não trabalha na área da saúde, não importa. Todo lugar onde você é colocado é ali que você tinha que estar, viu? Esteja 100%. Faça bondade para o outro. Meu Deus do céu, quanto que eu vou repetir isso? Pratique a caridade. Ouve com gentileza. Olha, pode ter certeza que sempre você quem tem mais a ganhar com isso. Viu? Então vá. Ai, que lindo esse encontro de hoje, né? Ai, esse espírito do seu sete, assim, ele tem o meu neto, assim, como que se fosse, assim, um filho, né? Um irmão, assim, eles são amigos. Ah, eles brincam no mundo espiritual, assim, quando sai, assim, do corpo. Eu já tive um momento de estar com os dois, né? E existe, assim, um respeito, assim, profundo de um com o outro, né? Mas não é de eu estar dizendo ao meu guia, mas é natural isso, né? Entre os espíritos. Que respeita profundamente um ao outro, mas é natural, mas aqui a gente não vê tanto, então quando vê, aí eu falo mesmo. Quando vê, a gente acha assim, mas ele tem uma predileção assim pelo meu neto, aí tá dizendo meu guia, tem, ele, capaz que quando o meu neto foi encarnar, ele veio ajudar, junto com o seu Tiriri. Ai, gatinho, você quer sair? A avó abre pra você, viu? Aqui, ó, pronto, pronto. Pronto, pode sair. Outro dia eu vim, eu abri, né? Daí ele saiu, daí eu fechei. Daí ele saiu, ele pediu para entrar. Dizem que é por isso que os gatos têm 7 vidas. Chega no céu, aqui na terra, chega a ficar velhinho, pede para sair. Aí São Pedro fala, pode vir então. Aí chega no céu, pede para voltar. Daí São Pedro fala, pode ir então, volte. Ai, que lindo tudo isso, né? Das criação, tudo. Como que eu gosto, né? Ai, tem todo um capítulo que a gente pode estudar lá nas colônias. Outro dia eu fui lá pegar uns livros, que não é mais livro igual a esse, né? É livro digital.
E como que dizer, né? É uma forma diferente de estudar. Um dia eu vou falar para você. E aí eu quis saber um pouco, né, dos animais, dos gatos, né, como que é tudo, que reencarna, quanto tempo evolui, como que evolui. Mas tem na literatura espírita, tem, vai procurar o que você acha, se você gosta desse assunto, né? Ai, mas tá bom, gostei, viu? Ai, que encontro assim, né? Que quantos tesouros foram compartilhados com a gente hoje, né? E eu fiquei assim, muito agradecida, assim, né? De mais um dia que encontro. Hoje já tá indo, né? Pro encontro lá por 82, 83. Olha, a gente vai avançando um passo de cada vez, né? Sem fazer alarde, sem ficar orgulhoso por isso, orgulhosa, né? Por isso, e nem querer muito mais do que aquilo que a gente consegue receber e é digno de receber, que tenha mérito, né? Ai, que quanta gratidão tem no meu coração hoje, de novo, né? De mais uma vez poder ser assim, né? Abençoada, eu me chamo de abençoada, não só porque tenho o mesmo nome de Nossa Senhora Aparecida, né? Que o meu nome é Maria de Nazaré Vicentina, né? Eu digo, chame-me de Vicentina, que eu não tenho, assim, o mérito ainda, né? De ser chamada Maria de Nazaré, né? Ainda que eu falo que capaz vai uns milênios para frente, né? Quem sabe um dia eu chego naquilo que ela foi naquela época ainda. Porque hoje a gente sabe que nem disse o Francisco Cândido Xavier, a gente é um cisco, né? Um paninho de chão, que nem diz o vô Benedito. Ai, como que eu gosto do vô Benedito. Viu? Ele disse, meu filho, fala pro meu neto, eu sou um pano de chão, meu filho. Ai, que espírito de preto velho esse que dá saudade na gente, viu? Faz tempo que eu não vejo ele. Mas tenho certeza que tá tudo bem lá para onde ele tá, por onde ele anda, as coisas que ele faz. É, ele também é chefe de falange. É muito ocupado, não que os outros não sejam, né? Todos nós devemos ser ocupados e estar ocupados, né? Com o bem do próximo, né? Com amor ao próximo, tudo isso, né? E trabalhando na luz, né? Sempre na luz. Então vá, anjo de luz, a avó gostou. Ai, que encontro assim que vai ficar imortalizado também, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Naquilo que a gente faz com consciência, no respeito que a gente tem pelos espíritos, né? Pela magia, no respeito que a gente se dá e no exemplo que a gente é para os outros, né? De esforço, de disciplina, de trabalho, de paciência e de resignação, né? De saber esperar o tempo certo para cada coisa, né? E enquanto isso, eu confiar que não estamos sozinhos e que muito mais que podemos imaginar, os espíritos sabem o que a gente precisa, o que vai no nosso coração, quanto que a gente fez para merecer o que a gente quer, e é dado para a gente aquilo que traz uma lição de desapego, viu? E na graça de Deus, né? Olha, o meu espírito guia está falando para terminar o assunto, só de lembrar vocês, que quando ele falou que a personalidade que se alimenta do desejo e do apego engorda, ele quis dizer não que ser gordo é feio. Ele quis dizer é que ganha peso. Ganha peso, o peso tem limite que você pode suportar, né? E ainda ser uma estrutura funcionar. Então ele quis dizer nesse sentido. Você cuide bem de ter saúde, né? A personalidade é o barco que te ajuda a cruzar a encarnação, se conhecer e plantar na terra,
todos os dons e sementes que estão no seu espírito milenar, né? Para aumentar a luz do mundo e, dessa forma, concomitantemente, aumentar a luz no céu. Sempre, diz ele, escute das coisas que a gente fala, só aquilo que carrega a própria intenção do trabalho, que é levar coisa boa para todo mundo. Nunca se desfazer de ninguém em qualquer condição em que se encontre, viu? Quis ele deixar essa nota final, né? E eu gostei. Ai, como que eu gosto dele, né? Que cuidadoso. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó. Cara, vou fazer uma pergunta extremamente aleatória com todos os assuntos que a gente tá tendo agora. Mas tu sabe me dizer por que que a gente começa a ver um monte de números iguais? Tipo assim, tô aqui tranquilo e tal, aí eu bato o olho no relógio sem pretensão nenhuma, assim, olha antes, e tá 22 e 22. Daí beleza. Aí eu bato o olho de novo, tá 4 e 4. Daí eu bato o olho de novo, tá 11 e 11, 12 e 12, 13 e 13. Tipo isso assim, sabe? Ou 0505, sabe? Tipo, eu não tô olhando nunca, mas eu olho e tá exatamente esses números, sabe? Ou 11 e 11, sabe? Oi, como que tá você hoje? Olha que eu vou responder você vai ver. Tudo isso pode ter uma razão, né? Você fica curioso, buscar a resposta, depois não encontrar e receber um convite da vida de ficar ansioso com a resposta que não encontrou, né? Os números, numerologia, tudo é um estudo profundo que não deixa de ser um idioma, né? Um filtro por onde você fazer uma leitura da realidade. Mas, por exemplo, uma pessoa que não entende nada de número, essa fonte de prova, né? Você conseguir, mediante aquilo que você não entende, manter sua paz interior. Não ter nem, como que dizem, né? Desejo, né? Você não deseja aquilo que saber uma coisa que você não estudou para saber, né? E nem aversão, né? Aversão é dizer, ai, como que eu queria saber, como que eu não gosto da situação onde eu tô, que eu não compreendo essa realidade. É isso, viu? Ai, como que as pessoas não prestam atenção, né? Vai navegandinho pela vida, tudo. E depois esquece o próprio motivo de estar encarnado num mundo de prova e expiação. É para isso, para viver a prova e a expiação que o mundo existe para te dar, até que seja um mundo de regeneração, né? Aí muda as coisas, né? Ai, que bom, eu gostei dessa pergunta, eu gosto de responder pergunta, né? Porque eu falo, eu vejo, escuto, ouço os espíritos, tudo. Aí eles me falam, eu gosto de passar um pouquinho adiante, né? Isso veio como um lembretinho da arma, né? Que quem que não precisa de um lembrete da arma hoje? Todos nós, né? De se orientar bem, não pode esquecer. Tudo vai chamar você para desejar alguma coisa. Olha, é a escola do espírito, né? Para adquirir mais luz dentro da encarnação. O convite chega, mas quando você necessita de algo para ser feliz, então você está trocando a felicidade que já tinha para ganhar motivação de sair de um lugar e chegar no outro e descobrir que ela também não estava, a felicidade, porque não é um fator externo, né? Porque Jesus mesmo disse, você vai buscar onde que você for, pode olhar para todo lado, mas o tesouro do céu tá, Deus colocou dentro do humano mesmo, não foi em outro lugar, né? E a gente tem essa tentação sempre de buscar fora, né?
E a vida faz isso mesmo, porque é o trabalho da vida, né? Que diz assim: você diz que é algo mais do que a prisão do mundo material. Vamos ver, vamos pôr você à prova para ver se você gosta de rolar na lama, que não tem nada demais, né? Mas se você pertence à lama, não adianta depois da morte querer ir para lugar sublime, né? E não é que você pertence. Existe uma relação de predileção, né, entre a personalidade e o ambiente de forma e matéria. Por isso que fica preso lá. Olha. E depois os outros ainda dizem, né? Hoje mesmo meu neto escutou isso. Olha, eu espero que o Senhor disse para ele. Eu espero que depois dessa encarnação eu não volte mais aqui, porque pelo amor de Deus, tá feio o negócio, quase insuportável. E desse jeito você está desenvolvendo uma aversão por aquilo. A aversão é outra fase do gozo, né? É um gozo também, mas é um gozo disfarçado, né? A pessoa se sente viva quando ela expressa uma opinião. Ela só está vestindo a personalidade a qual ela se prende, que não deixa ela ir para a esfera superior. Viu? É profundo isso. Eu escutaria de novo. Eu falo porque eu vou escutar de novo. Eu mesmo falo, depois eu mesmo aprendo, depois eu mesmo escuto de novo. Olha que coisa boa, né? É bom, coisa boa, é bom escutar 2 vezes, 3 vezes, né? Tanta coisa ruim que a gente não faz questão de música, por exemplo, de escutar um montão de vezes, de aprender e ainda repetir, né? É coisa boa, a gente não faz questão de ver uma vez mais, né? Deveria. Então vá, viu, Anjo de Luz? A avó gosta muito de você. Beijo pra você, beijo da avó. Jarfou, vamos lá, boa tarde. Uma pequena, tentar ser o mais breve possível aqui, porque seu tempo é muito, eu sei que muito raro, enfim, já gastei muito tempo aqui. Eu queria perguntar pra você o seguinte, quando alguém passa alguma coisa, tipo, por exemplo, você vai na padaria, você vai lá, paga o negócio, ela te dá um troco a mais, e você viu isso, e você viu que ela deu troco a mais e você não devolve. É roubo? É errado? Esse tipo de pensamento, tipo, você gostaria que fosse com você? Não, mas não foi uma falta de atenção dela, não minha. Então, tipo, eu tô errado, é um crime isso. Bom, tentei ser o mais breve possível, desculpa aí o áudio, é nóis. Tamo junto, irmãozinho. Oi, como que tá você hoje? Ai, essa é a aprovação, né? Que todo ser humano vem para passar. Não é essa específica, né? Mas é a aprovação de... Ai, acontece alguma coisa, você se dá conta e pode ser a melhor versão de si mesmo. E não é. Depois que é um mundo melhor. Olha. Aí você fala, tudo bem, né? É isso da Bíblia que diz que não faça pelo outro, que você não gostaria que fizesse com você. Como que tudo bem? Como que dissesse, né? Vamos tirar essa premissa da equação. Não pode. Não tá tudo bem que você faz pelos outros que você não gostaria que fizesse por você. Mas vamos dizer, né? Que pudesse fazer isso, mas não pode porque depois que eu sei que está do outro lado, você não vai gostar, né? Outro dia, ai, quanta vez não aconteceu isso com meu neto, no Carrefour mesmo. Foi saber que aqui tem que comprar sacola. Comprou sacola, passou as coisas, tudo, veio, trouxe para casa e se deu conta que a mulher não comprou a sacola porque achou que era dele já. E ele que esqueceu de avisar, não se deu conta. Depois voltou lá, quando foi comprar de novo, dizia, essa sacola vocês não me compraram. Viu? Daí eles disseram, então a gente cobra agora, pode ser? Pode sim, senhora. Ele disse. É desse jeito. Então, aí a gente vai analisar, né? É crime, será que é crime? Aí outro dia eu estava pensando também a mesma coisa. Eu falei, mas será que é crime isso? Meu Deus do céu, eu tenho um espírito que encostou sim. Eu disse, o Senhor foi na terra, né? Alguém do ramo do direito. Ele disse, eu fui um juiz do Supremo Tribunal Federal.
Ai, que ilustre essa visita, viu? Olha que conveniente também que o senhor chega agora que eu tava assim com uma cabeça assim voada pensandinho essas coisas, né? O senhor, o que diz disso? Bom, primeiro ele falou que não existe coincidência. Se eu tô aqui é porque de alguma forma você vem pensando isso há algum tempo, né? Criando uma vibração favorável para que espíritos como eu se aproximem. E é desse jeito que a humanidade vai sendo inspirada. Ela entra na nossa vibração e nós na dela, tanto os espíritos bons como os ignorantes, e pega de inspirar vocês a alcançar a compreensão por si só. Né? É aquela voz da consciência que fala dentro do seu o que é correto, o que não é, ainda que vocês não tenham o conhecimento. Eu disse, mas explique para mim um pouco. Eu até peguei meu caderninho, eu queria compreender isso aí. Ele disse, existe crime doloso, existe crime culposo, existe aquilo que não é delito. Ai, conte para mim, como que é? Ai, olha, ele pegou e disse, eu vou explicar para você. O crime doloso é quando tem dolo direto, né? E dolo eventual também. Aí ele com essas palavras, eu estava escrevendo tudo. Ele disse, o dolo direto, a pessoa quer cometer o crime e gerar o resultado, né? Olha, queria, foi de caso pensado. Então, se você aceita, vamos ver como é que fica, né? Eu perguntei para ele, se é o caso de pegar um troco, tudo, levar alguma coisa por engano, mas numa hora você dá conta que foi errado, tudo, pode ser que é um dolo direto isso, porque no caso a pessoa não quis cometer, né? Porque ele não quis tampouco gerar o resultado. Daí ele disse, vai escutando. Eu disse, pronto, pode falar o outro então. Terminou o crime doloso. E o outro, karma, eu disse que tem, ele disse, né? Com toda paciência e bondade, olha que incrível que eles são esses espíritos, né? Ele disse, eu falei para você que tinha o dolo direto e o dolo eventual, lembra? Ui, é verdade, eu lembro, desculpe, viu? Ai, como que eu tô com essa cabeça, eu não lembrava, agora eu lembro. Aí ele disse, tem o dolo eventual também, dentro do crime doloso. Né? Ela disse, qual que é esse? Ele disse, é quando a pessoa não quer cometer o crime, nem gerar aquele resultado, mas assume o risco. Olha, entendi. Uma ela quer e a outra assume o risco, então é meio que consciente isso aí. Ele disse, é por isso que é doloso. Ah, entendi, pronto. E ele disse, agora vamos para o outro que é o culposo, que tem dois também. Eu disse, como é que funciona? O culposo tem a culpa consciente e a culpa inconsciente. Eu disse, mas explique para mim um pouco isso, que olha, eu de direito, nossa, como que estou distante de compreender, né? Ele disse, a culpa consciente, a pessoa não quer cometer o crime e não assume o crime e nem que queria gerar aquele resultado, mas consciente do risco, age acreditando que ela vai conseguir evitar, né? De dizer assim, tipo, vou pegar o troco, vou meter no bolso, que com certeza ela deu certo, né? Vou levar as coisas, não vou conferir, porque com certeza deu certo. É um pouco, eu falei, perguntei para ele, né? Isso é um pouco de irresponsabilidade. Ele disse, sempre irresponsabilidade tem o seu preço, é um tipo de plantação. Por isso entra no crime culposo.
Ai, nossa, como que é importante a gente saber então, né, qual que é a nossa responsabilidade perante a sociedade. Ele disse isso mesmo. Aí ele disse, o outro é o culpa inconsciente, né? Eu disse, qual que é? Aí a pessoa não quer, ela não quer cometer, disse ele, é o crime, não quer cometer, não assume, e tampouco ela quer gerar o resultado. Mas acaba causando resultado porque agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. Olha, então isso é um crime culposo esse, hein? Deu pegar o dever que me deu troco errado. Ele não fala nada em embolsar, porque eu estou sendo negligente. Ele disse isso mesmo. Agora, crime mesmo é só aquilo que é descoberto e é julgado para vocês na terra, né? Para nós na terra, entendi. Agora, para a gente no espiritual, fica gravado no seu livro da vida, como que você fala, né? No seu programa, livro da vida. O seu perispírito registra tudo, não tem, aquilo fica no seu, mas para sempre, viu? Olha. Ai, entendi. Então deixa eu ver aqui que eu escrevi, deixa eu ver se eu escrevi direito. O dolo direto, a pessoa quer cometer o crime e gerar o resultado. Aí não teve jeito. Essa daí, cedo ou tarde, vai ser pega, né? Pela polícia. Tudo. Normalmente ela não vai fazer uma coisa pequena, né? Que nem enganar no troco. Aí ele foi escutando. Aí eu falei, deu dolo eventual, a pessoa não quer cometer o crime, nem gerar o resultado, mas assume o risco, né? Aí o crime é culposo, que nem que o senhor falou, devido inconsciente e inconsciente, e o que é o consciente não quer cometer e não assume o crime, né? Que nem que o senhor disse, que eu estou lendo aqui, que eu escrevi, né? E nem gerar o resultado. Ele fez assim com a cabeça, é isso mesmo. E o que mais? Aí, claro, o senhor falou, eu tenho aqui escrito, pera que eu escrevi muito rápido. Mas consciente do risco, age acreditando que irá evitá-lo. Foi isso que o senhor disse. Ele disse foi. Ah, entendi. Daí a culpa é inconsciente, que é quando a gente que estava, né? Que eu queria confirmar que o senhor se entendia direitinho. Aí ele disse, vamos, fala, pode falar que eu estou escutando. Aí eu falei, né, para ele, eu disse, é aquele que não quer cometer tudo, e não assume o crime, e nem gerar aquele resultado, mas acaba causando o resultado, porque agiu com três coisas, né? Agiu com três coisas, né? Que o senhor falou tudo, que era a imprudência, isso, ele já falou para mim, né? Na hora, assim, eu tava pensando, né, na imprudência, tudo. E ele pegou de falar, né? Aí eu peguei de escutar e parei de ler. Ele disse negligência. Aí eu falei, pronto, é essa. Eu tava pensando na imprudência, né? Como que a gente é imprudente, né? Ai, cada uma, né? Que a gente é pronta, depois quer, que porque quer sair assim, ilesa, tudo. Daí tudo, e o senhor falou, né? Que nem agora o senhor repetiu para mim que eu escrevi direitinho. Negligência, né? Negligenciar é a gente dar uma de João sem braço ali, né? Viu o que aconteceu e ficou quieto, né? Aí se beneficiou com aquilo. É crime, não é um crime culposo esse. E ainda por cima da culpa, é uma culpa inconsciente, né? Porque o senhor dividiu em culpa consciente. Mas eu acho que essa é mais pior, porque o senhor falou que a outra a gente age acreditando que vai evitar, né? Essa aqui nem quis evitar, viu? Foi negligente, deixou a água passar, por quê? Porque beneficiava a beleza, que nem diz meu neto, né? Então é um tipo de um crime isso, né? Não vou dizer que é o mesmo que acertar um banco, tudo, porque dá mais trabalho. Mas aí você não buscou, mas também não evitou, né? E ele falou assim: e vocês não são cobrados só pelo mal que vocês não fazem, mas pelo bem que vocês deixam de fazer. E isso é justiça. A justiça
ela é onipresente, como Deus. E vai entrar como item somado, né? Que nem que diz, no livro da vida de vocês, no tribunal da própria consciência. Não os outros que vai vir julgar, não, viu? Disse, nossa, que severo. É desse jeito, senhora Vicentina. Olha, o senhor me chamando de senhora, ficou assim honrada, né? E nós rimos tudo. E ele é um pouco mais sério, mas ele ri também. Aí ele disse, negligência. Não se deve negligenciar nada, mas nada. Aí eu disse, entendo. Olha. Aí ele disse, tem outro ainda, aquele que não é delito, que é uma fatalidade ou acidente. Eu disse, o senhor pode me explicar? Ele disse, posso. Posso, depois eu vou embora, mas eu tenho tempo, não é assim corrido também. Que eu estava preocupado, aquele nosso tempo desses espíritos de luz, né? Porque capaz já tinha outro na sintonia dele que ele podia inspirar, né? A compreender o que é certo e errado naquilo que tinha que fazer. Olha, tanta gente reclama, né? De dizer, eu fui ignorante. Mas os espíritos sempre vêm dar um conselho na voz da sua consciência. Você escolher direitinho. Aí sim, né? Como que a gente tem pouca razão de dar desculpa depois, né? Alegar ignorância, como que a gente gosta disso? E no fundo é mais culpado, porque além de não ter sido ignorante, mentiu o que era. Errou 2 vezes, né? Bastava errar uma, se não bastasse já, né? Que errou uma, foi, pegou e errou 2 vezes. Ai, meu Deus do céu. Não deve, viu? Não se deve. Daí eu pensando, e ele fez assim com a cabeça, que ele escutou meu pensamento tudo. Os espíritos escutam o que você pensa. Daí ele disse, eu tenho tempo, calma, não é aqui tudo, dá tempo para tudo que é importante. A gente, nós somos legião, disse ele. Ai, que nome lindo. Daí ele falou, né, fatalidade e acidente é quando a pessoa não quer cometer o crime, não quer gerar o resultado, mas acaba gerando o resultado por causa da circunstância alheia à sua vontade. E sobre a qual não tinha controle. Eu disse, mas então, se a pessoa recebeu um troco errado, ela não tinha controle naquilo. Ele disse, está correto, assim, isso quer dizer que não é delito, foi uma fatalidade, um acidente. Até a hora que tinha condição de corrigir, não corrigiu, porque a partir desse momento, porque, agora que eu entendi, espera que eu vou falar para o senhor me disse é correto. A pessoa está misturando para dar desculpa, que convém, né? Porque ela que está saindo ganhando da história. Que existiu fatalidade e acidente, descrevendo o fato inteiro, falando da metade dele. É isso mesmo, ele falou. Eu vou explicar para quem está ouvindo o que a avó está falando. No caso, não entendeu, né? É assim. A pessoa diz, olha, foi o outro que deu o troco errado. Então gerou o resultado por causa da circunstância que foi alheia à minha vontade. Olha, eu não tinha controle disso. E aí né, dá uma de João sem braço, tudo, de desentendidinho. E aí fica naquela, né? Achando que o tribunal da própria consciência vai, que nem ele fez, analisar a situação, a circunstância convenientemente, vai nada. O tribunal é severo, porque a verdade não pode ser interpretada de 10 maneiras, né? Você pode tudo, né? Que nem disse o apóstolo Paulo. Você pode tudo, mas nem tudo convém. Vai vendo só isso daí para você ver, né? É desse jeito. Então daí você alega que era fatalidade do acidente, disfarça e ganha o que é indevido e vai dormir com a cabeça leve no travesseiro. Lê do engano, viu? Porque o que você faz é varrer para debaixo do tapete, né? Olha o problema. E tá dizendo aqui hoje o guia espiritual. Carl Gustav Jung explica muito o que acontece depois que você fica varrendo um montão de coisa pro inconsciente. Dá ruim, que nem diz os jovens, né? Coisa boa dali
Não sai, vira complexo, depois aflora, numa hora ainda. Aí você fica, olha, não quero você fazer isso, viu? Acha que tá levandinho vantagem, não tá nada. Ai, mas que engano esse, meu Deus do céu, viu? Então preste bastante atenção. Sempre que é fatalidade ou acidente, não é delito. Mas quando passa para o lado da consciência e você pode corrigir e não corrige, aí virou culpa. Virou culpa sim. Você negligencia. Foi uma negligência buscando que favorecer a si próprio, né? Nas custas do outro. Quem que não erra? Quem que não gostaria na hora de errar o outro viesse e consertasse antes de o resultado negativo surgir? Porque a outra hora vai ver o caixa dela, vai faltar dinheiro, vai ter que botar do bolso. Um dinheiro que não é daquele que levou, né? Prejudicou ela. Pode ter certeza que se não for nessa vida, vai pedir para reencarnar de novo. E uma coisinha dessa vai pedir para viver como experiência de provação, para aprender nunca mais fazer isso com os outros. Aí a espiritualidade que escreve tudo que vai acontecer antes de você encarnar vai causar uma circunstância parecida, né? Você aprender a perdoar os outros e nunca mais querer ser conveniente com esse tipo de coisa, viu? Ai, como que são, né? As provações de Deus revelando a nós mesmos, né? Ninguém deve julgar quem fez errado, mas quem fez errado deve corrigir seus erros e não repeti-los, perdoando aquele que fez a si próprio, que foi aquele que fez, que tinha aquela consciência e agora já tem outra, né? Nem quem está de fora pode julgar e nem quem está de dentro deve se culpar muito mais do que dizer: não faço mais, me perdoo, me corrijo e a partir de hoje o que eu sou é exemplo, viu? É isso que a avó tinha assim um pouquinho a dizer, né? Então não faça, nunca faça isso com ninguém. E se caiu no Evangelho do Cristo, no conselho contrário àquilo que você está fazendo, não diga, é só isso. Não é só isso. O que o Evangelho de Jesus ensina é lei espiritual. E se aqui embaixo ninguém pune você, a sua consciência depois da morte vai querer estar, né, leve, vai querer estar equilibrada. E vai depender que você corrija aquilo que fez de errado quando tinha condição de fazer melhor ou correto, viu? Então vá, viu? Gostar, como eu gosto dessas perguntas, né, que vocês fazem para a avó, né? A dar oportunidade sim até de contar um caos, que certamente sempre tem, né? Uma coisa ou outra que chegaram, os espíritos disseram. Daí ele disse, então eu me vou, disse ele, né? Disse, obrigada. Nossa, o Senhor hoje trouxe assim muita luz de compreensão para minha cabeça, disse ele. Que assim seja, te deixo na paz de Cristo. Ai, que forma bonita de se despedir. Também deixo o Senhor na paz de Cristo. Que ela nunca lhe abandone, como disse o André Luiz, né, num dos livros dele. E foi ele. Ai, quantas lições, né? Só de saber que tem tanto, parece que tem 4 vezes mais espírito que encarnado. E sem contar com nossos guias, tudo. Então imagina quanto que a gente não é inspirado a fazer o que é correto. E ignora quando não deveria, né? Aí é do haver culpado. Você era ignorante até que chegou o espírito e falou, não faz, é errado. Aí você deu de ombro, né? Falou assim, só tá escrito só no Evangelho de Jesus, então não é assim um crime, assim. E se os homens não pegam você, a consciência depois acusa, viu? E você mesmo pode se enganar quanto for, varrer para debaixo do tapete. Depois isso dá problema mental, né? Psicológico, psíquico que chama. Tá me corrigindo aqui o meu guia. Que depois você tem que consertar, né? Na graça de Deus, né? Tudo na graça de Deus, tudo é aprovação, né? Tudo é pra gente melhorar, expandir a visão, né?
espirituar, né? E evoluir, angariar mais luz para o nosso espírito e para o espírito daqueles que estão à nossa volta, viu? Ai, que louvado seja, viu, sempre nosso Senhor Jesus Cristo, mas nas coisas que a gente faz, né? Que saia das palavras e viva no nosso exemplo, nos nossos exemplos, né? Tudo aquilo que a gente faz, né? Ai, que coisa boa, viu? Vá, anjo de luz. Beijo da vó.